A paz de Yahshua, louvado seja o nome de Yahweh. Sobre as promessas de Yahweh, todas as árvores da terra darão frutos, e haverá vinhedos em abundância, e toda semente que for semeada produzirá 1000 vezes mais, e uma medida de oliveira produzirá 10 prensas de azeite, e limpa a terra de toda opressão, de toda a injustiça, de todo o pecado, de toda a impiedade, de toda a contaminação que tem sido praticada sobre ela. Destrói da terra todos os filhos dos homens e todas as coisas ímpias, que toda obra de maldade chegue ao fim. E agora, filhos meus, falai de justiça, andai nela, pois nos caminhos da justiça sereis plantados para sempre. Capítulo 4. Enoque como mediador e o juízo dos vigilantes. Naqueles dias fui levado de entre os filhos dos homens, e os anjos me chamaram e me conduziu a um lugar remoto, e disseram-me: Enoque, tu escriba da justiça, vai e fala com os vigilantes do céu, que abandonaram as alturas celestiais e se corromperam com mulheres, agindo como os filhos dos homens, e tomaram esposas para si mesmos, e corromperam a terra. Diz-lhes: não haverá paz para vós, nem perdão para os vossos pecados. Então fui e falei com todos eles. Estavam reunidos num lugar chamado Abel-Maim, que fica entre o Líbano e Senir, com seus rostos cobertos de vergonha. Relatei-lhes todas as palavras de justiça que me foram entregues, e começaram a tremer de medo. Suplicaram que escrevesse uma petição para que pudesse pedir perdão e levar a sua súplica ao Altíssimo, pois já não podiam dirigir-se a ele, nem levantar os olhos ao céu, por causa dos pecados que haviam cometido. Então escrevi sua petição e súplicas dos anjos caídos, e levei seu escrito ao céu. Subi e cheguei da região celestial. Lá vi as portas do céu abertas, e entrei no lugar onde está o trono do Criador. Prostei-me com o rosto em terra e falei diante do Altíssimo, entregando a petição que os vigilantes me pediram para apresentar. Mas o Altíssimo respondeu e disse: vai e dize aos vigilantes do céu que te enviaram com esta mensagem: vós fostes santos espirituais, vivendo a vida eterna, mas vos corrompeste com as mulheres, como faz os filhos dos homens, e geraste filhos de sangue e carne. Por isso trouxeste grande maldade à terra. Nunca vos
foi concedido o direito de revelar os segredos dos céus, nem de ensinar tais coisas aos filhos dos homens, mas o fizestes. Como resultado, eles aprenderam coisas que não deveriam saber, e agora estão corrompidos. O Altíssimo, vós, filhos girantes, não obtereis paz, não haverá para os vossos pecados, sereis condenados para sempre. Quanto aos vossos filhos nefilins, que nasceram da vossa união com as mulheres, eles serão destruídos, pois trouxeram caos e sangue à terra. Então retornei e contei-lhes tudo o que o Criador me havia dito. Expliquei que não havia possibilidade de intercessão e nem de misericórdia para ele, pois haviam cometido um pecado imperdoável ao abandonar a sua morada celestial. Irmãos, precisamos entender que o pecado é que nos separa do Criador. Por isso que o nosso Pai Eterno diz na sua palavra que todos têm que se arrepender de igual modo dos seus pecados para viver o perdão do Altíssimo, porque o homem sem o perdão do Altíssimo não tem condição de prosperar na vida, pois ele estará à mercê do Satanás. E a palavra diz que aquele que ama o pecado é escravo do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o Criador tem enviado o seu único Filho para morrer em nosso lugar, crucificado numa cruz. Ele sofreu muito, sentiu o peso do pecado da humanidade, mas ele venceu a morte. E hoje o homem precisa tão somente admitir que é o pecador e que precisa do Salvador para o libertar, a fim de que ele venha se interessar pela salvação da sua alma, porque o pecado tem amarrado o homem aos seus prazeres e vícios, mas o Filho do Altíssimo foi ressuscitado, e naquela hora ele estava quebrando toda a maldição de pecado e morte na humanidade. E a palavra diz: e todo aquele que crê
no prêmio de salvação. Crê que o Filho do Criador veio, morreu, terceiro dia ressuscitou, está glorificado à direita do Pai e logo voltará para buscar nas nuvens, e lá nas nuvens receberá todos os filhos da luz, porque a palavra diz que os que estavam em trevas têm sido trazidos para a luz, para viver, dando testemunho de mudança de vida para a glória do Pai. E o seu filho, que tem passado pela cruz, mas que está vivo para sempre, diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Nós vemos o preço do pecado. Os vigilantes, que eram anjos abençoados pelo Criador, tendo características distintas, mas quando o Criador lhes deu uma missão na terra para serem o suporte para os humanos, eles desviaram do propósito, porque viram as mulheres na terra e acharam-nas formosas e desejaram-nas e tomaram para si esposas, e desta união nasceram os filhos que são chamados Nefilis, que trouxeram o caos para a terra. Nesse momento, a minha mente começa a me levar para o que está acontecendo hoje na terra. Nós hoje também estamos vivendo caos por causa da corrupção que os espíritos dos anjos caídos têm trazido, pois o Criador determinara que eles ficariam na terra. E nós estamos vendo a violência e outros problemas causados pela mesma. Muitos atemorizados, muitos em depressão, muitos em pânico.
A palavra é clara quando diz: porque se queixam os homens, se queixam dos seus pecados. E a palavra diz também para não dar lugar a Satanás. Quando fala não dar lugar a Satanás, é não deixar que os espíritos malignos tenham espaço na nossa mente, nosso coração, ou encontre lugar para ficar a ponto de nos dominar. Por isso, temos que vigiar, procurando fechar todas as brechas na nossa vida, para que o inimigo não venha a aproveitar, porque qualquer pecado não confessado diante do Pai, mediante arrependimento, trará ao homem maldições. E a palavra diz que todo aquele que pecar morrerá. Há uma consequência para cada pecado que o homem cometer. Por isso que nós temos que resistir toda a força maligna que venha contra nós. Temos que resistir à proposta maligna. Lembremos que o inimigo tem oferecido ao Salvador, na época, no lugar em que houve encontro, e o Salvador foi tentado pelo adversário. Mas o Salvador foi bem claro ao dizer: não tentarás o Criador nosso Pai. A Ele adorar, a Ele servir. E aí, todo aquele movimento maligno, aquele ataque maligno, foi interrompido. E a palavra diz que o Criador enviou seus anjos para abençoar o Filho do Altíssimo, que venceu o adversário na hora da tentação. Ele resistiu, e é o que nós devemos fazer. E está escrito: resistir o diabo na hora da tentação, e ele fugirá de vós. Então vamos estar firmes na palavra do Criador. Vamos firmar nossa mente, encher o nosso coração, buscando o Criador, para que, por amor, nós digamos para Satanás: está arrependido,
Está repreendido! Está repreendido, Satanás! E ele vai ter que se retirar. Ele vai ter que ir embora, porque você repreendeu na autoridade do Criador. Porque todos que são filhos de verdade, eles têm o Espírito Criador dentro deles. Eles têm a força para resistir o inimigo, e ele tem que fugir. Ele tem que fugir, porque aquele que é a luz anda na presença do Pai, e o sangue do seu Filho purifica de todo o pecado. Irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, ajude o canal. Lembrai que não vale a pena buscarmos prazer no pecado, porque a fatura chegará e com certeza você não gostará de receber a fatura do pecado. Portanto, vigiai, resistir o inimigo e ser vencedor. Então, dê o seu joinha aí, compartilhe, ajude. Lembrai que aquele que abençoar será abençoado, aquele que ajuda será abençoado, aquele que é por nós também será abençoado. Então, seja vencedor e se apresente como um servo aprovado, como filho aprovado, como a criatura